Hello everyone, seja muito bem-vindo ao canal New Plan School. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todos os dias o vídeo de segunda a sexta quando eu postar. E também não esqueça de me seguir no Instagram se você ainda não segue, onde eu posto dicas diárias para você melhorar o seu inglês e também ficar fluente. Essa é a prática onde nós tiramos um tempinho ali para estudar inglês, práticas diferentes. Lembrando que esse cronograma está lá no Telegram. Se você ainda não está no canal, entre, o link está aqui embaixo e participe lá. Você vai encontrar o PDF com essa programação aqui que a gente sempre muda para não ficar aquela coisa repetitiva. A prática de hoje vai ser grammar. Isso mesmo, tem o dia de estudar gramática. E aqui primeiro eu vou te falar um jeito bem legal de você pegar para estudar gramática. E também deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e aí peguei essas respostas para dar hoje 3 dicas de gramática, coisa que geralmente as pessoas têm uma dificuldade de fazer. Primeiro de tudo, a dica é essa daqui. Existe um livro que chama Grammar in Focus. Ele tem algumas edições, acredito que tenha 3 edições, se não me engano. E essa daqui não é a última eu tenho em PDF. Esse daqui faz um tempo já que eu imprimi, como você pode ver eu não fiz. Mas uma prática muito legal é você fazer o quê? Pegar esse livro, estudar a parte, porque ele te mostra, vamos supor, ele começa aqui com Present Continuous. Então, ele te dá a explicação, te dá o exemplo do Present Continuous, e aí você vai ter os exercícios para completar. E acredito eu que no final desse livro tem as respostas. Eu não cheguei nessa parte, né? Como você pode ver, eu só imprimi, não cheguei a preencher, mas isso é excelente. Você vai lá, estuda esse tema, não precisa pegar vários por dia, pega um só por dia. Present Continuous. Hoje vai ser Present Continuous. Vai lá, lê a explicação, vê o exemplo, e aí aqui é a hora de fazer os exercícios. E claro, você pode colocar isso no seu dia a dia, assim como eu ensinei aqui, você fazer o diário, você pode colocar assim. Eu estou fazendo tal coisa, né? Neste momento eu estou fazendo tal coisa. Fazendo esse estudo de gramática pelo menos uma vez por semana, no final do mês, você já vai ter estudado pelo menos 4 dias. Agora, a segunda parte, as questões que as pessoas deixaram lá na caixinha de perguntas. Eu escolhi 3 para falar hoje, como eu disse antes. Vão ser elas: a diferença entre do e did, present continuous e comparativo. São coisas um pouquinho chatinhas de decorar, de conseguir colocar em prática, e eu vim explicar para vocês. Primeiro de tudo, a diferença entre do e did. Primeiro você precisa saber que os dois significam a mesma coisa. Ambos são auxiliar. O que é auxiliar? Auxiliar é algo que a gente usa quando vai fazer perguntas com outros verbos que não são o verbo to be. Por exemplo, do you like chocolate? Do you go to school? What do you do? Porque a gente também pode incluir nas WH questions. E o did? O did é a mesma coisa, porém estamos falando do passado, simple past. Então, a mesma pergunta que você fez com o do, você vai fazer com o did. A diferença é que você está falando do passado. Sei lá, did you exercise yesterday? What did you do last weekend? Então, essa é a diferença. Um é para hoje, né? E o did, simple past. Estamos falando do passado. Esse foi o primeiro. Agora o segundo, vamos para o present continuous, que não é tão difícil. Ele é a única situação em que você vai usar os dois verbos, quais? Verb to be, que é o ser ou estar, e os outros verbos, como like, love, do, make, e aí vai. Então, como a gente vai usar? Lembra que, em português, a gente sempre fala assim, ó, pergunta e resposta. O que você está fazendo? Independente se você não vai falar tudo certinho, você vai falar o que você está fazendo. Esse tá é o verbo ser ou estar, né? Então, o que você está fazendo? Está, verb to be. Fazendo é outro verbo, certo? Em inglês é a mesma coisa. What are you doing? São 2 verbos. Ser ou estar e o outro verbo, no caso, fazer. Assim como na pergunta a gente usou está fazendo, a resposta vai ser a mesma coisa, certo? Então, eu estou fazendo tal coisa. É aqui que a gente vai usar o gerúndio, que em português nós temos ando, endo, indo. Em inglês é só ing, ing. Olha que simples. Então, I'm studying, I'm cooking, I'm having lunch. Então, nessa situação, você vai usar os 2 verbos juntos, lembrando do uso do ing.
E detalhes sobre como acrescentar o ING você pode pesquisar na internet para não alongar o vídeo aqui e virar literalmente uma aula. Por último, nosso terceiro é o comparativo. O comparativo tá ali quase beirando intermediário, porque ele também é um pouquinho chato de fazer, né, de entender. Mas depois que você entende como fazer, como mudar, ali você já vai conseguir usar. Então, me ajuda aí, como que eu faço para comparar? Primeiro, você precisa saber que quando o adjetivo tem uma sílaba, você vai acrescentar ER. Dependendo do verbo, se já terminar com E, você vai acrescentar R. E dependendo se ele terminar com Y, às vezes você vai cortar e colocar IER. Também, se o adjetivo for curtinho ali, uma sílaba, e seguir o CVC, como big, ó, CVC, consoante, vogal, consoante. Aí você vai duplicar a última consoante. Vai ficar, por exemplo, big, bigger. Você nunca vai falar more bigger. É igual se você estivesse falando mais grande. Pelo amor de Deus, é maior. Maior é bigger. Ó, small, pequeno, smaller, menor, né? Então, você só acrescentou ER no final. Que mais? Tall, que é alto. A gente também vai acrescentar ER, taller. I'm taller than you. E por último, young. Também é curtinho, né? Lembrando que em inglês a gente separa sílabas pelo som e não pelas letras. Então, young, younger. Acrescentou. Olha, simples, né? Tem uma sílaba, você vai acrescentar ER no final. E as demais? Que tiver duas ou mais sílabas, você vai colocar more. Por exemplo, more comfortable, more intelligent, more beautiful. E aí vai. Então, vê que tem duas ou mais sílabas, né? Então, você vai acrescentar o more no começo. Você lembrando dessas regras, vai ficar mais simples na hora de você falar. Tudo bem que você não vai ficar parando para pensar, mas vai acabar soando estranho na hora que você falar, depois que você decorar essas regrinhas. Então daí, mesmo que você acabar falando errado, você pode se corrigir, né? Sei lá, fala assim, oh, I'm younger than you. Então daí a gente consegue corrigir, porque você vai perceber que tá estranho, assim como a gente acaba fazendo isso em português também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de praticar a gramática, estude principalmente o que você tem mais dificuldade. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e estudantes de inglês, para eles também melhorarem o inglês deles. Te vejo amanhã com outra prática. Bye!